Em 2016, milhões de pessoas se levantavam do sofá e iam para as ruas caçar Pokémon. Em apenas uma semana, Pokémon GO ultrapassou a marca de 75 milhões de downloads e se transformou em uma febre mundial. Parecia apenas mais um joguinho de celular, mas por baixo dos panos acontecia outra coisa. Enquanto milhões de pessoas se divertiam caçando monstrinhos, eles não faziam ideia de que estavam literalmente trabalhando de graça. Toda essa mão de obra ajudaria a construir uma tecnologia que hoje vale bilhões de dólares. E o mais louco é que essa tecnologia está sendo utilizada nesse exato momento para treinar robôs autônomos. Mas, para entender como tudo isso aconteceu, primeiro precisamos conhecer o homem por trás de tudo isso. Na década de 1990, um jovem chamado John Hanke era fascinado pelo potencial dos mundos virtuais. Guarda o nome desse cara, porque sem ele, nada disso aconteceria. Em 1996, John ajudou a lançar um jogo chamado Meridian 59, um dos primeiríssimos jogos multiplayers de RPG online da história. Era possível criar um personagem, explorar cidades e masmorras, lutar contra monstros, aprender magia, negociar itens e enfrentar outros jogadores em tempo real. Na época, a maior novidade era permitir que pessoas do mundo inteiro compartilhassem a mesma aventura pela internet. Isto foi algo revolucionário para os padrões da época. Ali, Hank entendeu o poder de conectar pessoas através de avatares. Porém, ele ainda não estava satisfeito. Sua obsessão era trazer o mundo virtual para o mundo real. E para tornar esse sonho possível, ele fundou uma startup chamada Keyhole. Foi lá que, em 2001, nasceu o EarthViewer, um software de exploração virtual. O programa combinava imagens de satélite com dados de relevo para criar uma visão tridimensional e navegável do planeta. E, vamos falar a verdade, isso era uma baita inovação para a época, porque mudou completamente a forma como a humanidade interagia com mapas. Só que nem tudo são flores. A empresa de John se afundava em uma crise financeira, até que, para a sorte dele, surgiu um investidor bem peculiar, a Inqutel, que é ninguém mais e ninguém menos que o braço de investimentos da CIA. Sim, a própria CIA investiu na empresa. A agência de espionagem americana sempre investe em empresas privadas, com tecnologias que possam ter utilidade em suas atividades. Essa tecnologia seria muito útil para a CIA, já que nessa época, os Estados Unidos estavam em guerra contra o Iraque. Foi aí que ficou claro como uma ferramenta aparentemente inocente pode se transformar em um poderoso recurso militar. Mas não foi somente o governo americano que se interessou pela tecnologia. O projeto ficou tão absurdo que chamou a atenção de outra gigante da tecnologia. Em 2004, o Google fez uma oferta irrecusável, comprando assim toda a empresa de John. Agora, John trabalhava dentro do Google e continuou liderando novos projetos que mudariam a nossa forma de navegar. A Google pegou o software EarthViewer e o transformou no Google Earth. Mais tarde, essa mesma base deu origem ao Google Maps e ao Street View. Hank estava por trás de tudo isso. Ele literalmente ajudou a colocar o planeta inteiro dentro de uma tela. Mas o sonho de transformar o mundo real em um mapa tridimensional interativo continuava vivo em seu coração. Em 2010, ele fundou uma outra startup chamada Niantic Labs, ainda trabalhando dentro do Google. A Niantic Labs seria focada exclusivamente em jogos de realidade aumentada. E é justamente aqui, senhoras e senhores, que a nossa história começa a ficar realmente interessante. Tá, mas afinal, o que é a realidade aumentada? A realidade aumentada é uma tecnologia que mistura o mundo real com elementos digitais, como imagens 3D, textos, vídeos, usando aparelhos como celulares, tablets ou óculos especiais. Ela adiciona informações virtuais à sua volta em tempo real, sem isolar você do ambiente físico, criando assim uma experiência interativa. Em vez de confinar pessoas a uma TV, a tecnologia mapeia o espaço ao redor do jogador. Então foi assim que surgiu o Pokémon GO? Ainda não, pequeno gafanhoto, porque antes disso, a Niantic Labs precisava descobrir se essa tecnologia realmente iria funcionar e, claro, entender como os jogadores reagiriam a ela. Foi então que eles testaram essa ideia em um jogo chamado Ingress, lançado em 2012.
A proposta do jogo era bem interessante. Os jogadores precisavam caminhar e capturar portais espalhados pela cidade. Cada jogador podia se juntar a duas facções. Você poderia ser um dos Iluminados ou fazer parte da Resistência. A disputa era ver quem dominaria o mapa deste mundo virtual primeiro. Embora nunca tenha alcançado um sucesso estrondoso, Ingress serviu como um gigantesco laboratório. Foi ali que a Niantic Labs descobriu quais locais atraíam pessoas e como incentivar os jogadores a visitar milhares de pontos específicos. Sem Ingress, Pokémon GO jamais teria existido. O sistema de realidade aumentada utilizado no Ingress despertou o interesse de uma empresa que ficava do outro lado do oceano. Hank recebeu uma proposta da gigante Nintendo. Afinal, por que não colocar essa tecnologia dentro da maior franquia de monstro do mundo? O resultado dessa junção chegou em 2016 com o lançamento de Pokémon GO. Agora, imagine essa situação. Milhões de pessoas eufóricas abandonando suas casas atrás de criaturas virtuais. Só assim para fazer os nerds pegarem vitamina D. O que começou com uma brincadeira gerou um caos total. Teve gente sendo presa, pessoas quase levaram tiros invadindo propriedades privadas. Algumas quase foram atropeladas no meio do trânsito. Outros quase morreram afogados em rios, tudo para pegar Pokémon. O jogo parecia mágico ao usar a câmera e o GPS do celular para fazer os bichinhos aparecerem. Na prática, o aplicativo recebia constantemente a localização do jogador, consultava os servidores e determinava o que apareceria ali. Essa inovação fez parecer que a tecnologia existia apenas para divertir os fãs da franquia. O plano de Hank em transformar o mundo real em um videogame estava se tornando realidade. Agora vem a melhor parte, porque nesse meio tempo surgiu uma outra ideia. E se usássemos esses milhões de jogadores em um outro projeto muito maior e mais ambicioso? A verdade é que a ideia central nunca foi criar somente um jogo divertido. Estava bem longe disso. Como falamos, a Niantic Labs viu uma oportunidade de usar os jogadores de Pokémon GO para criar a maior base de dados de mapeamento em 3D. Mas espera aí, ele já não tinha inventado o Google Street View? Sim, e por mais revolucionário que isso fosse, a tecnologia ainda tinha suas limitações. Por exemplo, os carros equipados com câmeras usados para fazer o mapeamento não conseguiam entrar em becos estreitos, vielas, praças ou subir escadarias de prédios. E vamos adicionar outro detalhe ainda mais importante. Contratar milhões de pessoas para entrar em cada pedacinho do mundo seria economicamente inviável. A solução para isso? Aproveitar milhões de pessoas, irem até esses lugares e mapear tudo para você. E melhor, completamente de graça. Eles só precisavam gamificar esse trabalho, ativando a dopamina da galera com recompensas. Era só dar alguns incentivos virtuais como Pokémoedas, Pokébolas, poções, ovos da sorte e missões para subirem de nível. Os jogadores aceitariam fazer todo esse trabalho pesado, mesmo se tivesse chovendo canivete. Para falar a verdade, isso foi genial. A Niantic nunca escondeu que seu grande objetivo sempre foi construir um mapa do mundo em realidade aumentada. E um mapa 3D hiper detalhado vale bilhões de dólares. Eles já imaginavam que no futuro, empresas de navegação e tecnologia pagariam caro para ter acesso a esse mapa. Afinal, quem quisesse que seus sistemas funcionassem perfeitamente dependeria de uma base de dados como essa. As empresas comeriam nas mãos deles. Isso mostra como a Niantic estava passos à frente. Foi então que em outubro de 2020 algo mudou dentro do jogo e ninguém fazia ideia do que estava acontecendo. Agora, o Pokémon GO passou a introduzir as chamadas tarefas de mapeamento em realidade aumentada. Porém, essa opção só estaria desbloqueada aos jogadores de nível 20 para cima. Funcionava assim: o aplicativo agora pedia que o jogador fosse até uma Pokéstop bem específica. Lá, ele precisava apontar a câmera para um monumento, uma estátua, um poste, um banco de praça ou até a fachada de um prédio. Depois, bastava caminhar lentamente ao redor daquele objeto, escaneando tudo de diferentes ângulos. Em troca, o jogador recebia vários prêmios dentro do jogo. Uma troca aparentemente inofensiva, só que esse detalhe muda tudo, porque o aplicativo queria era que o mesmo ponto de interesse fosse fotografado por diferentes usuários. Cada um registrava o local de diversos ângulos e em horários diferentes, de manhã, à tarde e à noite. Não
importava se fazia sol, chuva ou se o tempo estava nublado. Sempre que eles precisavam coletar mais dados sobre um determinado local, o que eles faziam? Transformavam esse local em uma arena de batalha Pokémon. Só bastava fazer isso e uma enxurrada de pessoas aparecia para registrar essa localização. Olha a inteligência dos caras. Todos esses escaneamentos eram combinados para criar um modelo tridimensional cada vez mais preciso do ambiente. Na prática, o usuário estava produzindo a matéria-prima bruta para reconstruir aquele ambiente em 3 dimensões. Cada jogador deixou de ser um mero consumidor e agora se tornavam operadores de coleta de dados ambulantes para a Niantic. Além das imagens, a Niantic registrava a localização por GPS, o horário exato da captura e as informações dos sensores de movimento do celular. Graças à gamificação, milhões de jogadores fizeram um trabalho que custaria bilhões de dólares, sem que a empresa pagasse um centavo. E o resultado prático desse escaneamento massivo deu origem a uma tecnologia que mudou completamente as regras do jogo. Ao longo de mais de uma década, meio bilhão de jogadores geraram mais de 30 bilhões de imagens em ambientes urbanos. Toda essa montanha de dados alimenta o sistema de posicionamento visual, a tecnologia VPS, que iremos explicar daqui a pouco. Aguenta aí. Com esse poder em mãos, em novembro de 2024, a Niantic apresentou um novo projeto chamado LGM. A proposta aqui era aplicar o mesmo conceito nos grandes modelos de inteligência artificial, como por exemplo o ChatGPT. Só que para treinar o ChatGPT é necessário uma quantidade massiva de texto da internet, livros e artigos. Mas a Niantic treinaria sua inteligência artificial com esses bilhões de imagens capturadas. Até aqui tudo bem, mas por que a tecnologia VPS é tão boa assim? Ao contrário do GPS tradicional, que depende de satélites e pode apresentar uma imagem de erro de vários metros, o VPS compara um ambiente captado por câmeras com um enorme banco de imagens previamente mapeadas. O sistema consegue identificar exatamente em que ponto daquela rua você se encontra. Tudo porque o sistema analisa o formato das fachadas, as texturas das paredes, a posição das árvores, placas e postes, funcionando como uma espécie de impressão digital do lugar. Quando o usuário aponta a câmera, a IA compara um ambiente com os registros armazenados e calcula a posição exata com uma precisão absurda. É aqui onde todas as peças se encaixam. Um mapa desse nível vale muito mais do que um simples aplicativo de navegação. Em março de 2026, a Niantic fechou uma parceria multimilionária com a Coco Robotics. A Coco Robotics é uma empresa que opera uma grande frota de robôs autônomos de entrega de comida. E olha aí os robôs começando a roubar o emprego dos entregadores de aplicativo. Em áreas urbanas com prédios altos, o sinal de satélite pode falhar ou perder precisão, o que é um problema para robôs de entrega que precisam parar exatamente no endereço correto. Para esses robôs, o GPS tradicional é um verdadeiro pesadelo. Tudo porque ele falha perto de prédios altos, não sabe onde a calçada termina e não enxerga obstáculos como hidrantes, árvores e lixeiras. É aí que entra o VPS. Em vez de depender de satélites, o robô usa suas próprias câmeras e compara o que está vendo em tempo real que os jogadores de Pokémon GO construíram. Sabendo exatamente onde está, o robô desvia de obstáculos, encontra a rampa de acessibilidade correta e faz a entrega sem sofrer acidentes. Isso é muito louco. Quem imaginaria que anos atrás teríamos robôs fazendo entregas de comida? Outras empresas não ficaram de fora dessa brincadeira. Empresas de carros autônomos também entraram forte nesse jogo. Os veículos não podem depender do GPS, onde um erro de poucos metros causaria um acidente grave. O mesmo padrão se aplica a drones autônomos e máquinas que precisarão circular sozinhas pelas cidades nos próximos anos. Quem controla o mapa tridimensional controla o futuro do tráfego mundial. Quando essa tecnologia da Niantic veio a público, ela também despertou uma intensa discussão sobre privacidade. Muita gente começou a achar que os celulares estavam fotografando tudo secretamente e que a empresa vendeu os dados sem permissão. Mas calma lá, porque o negócio é mais complexo. O recurso de escaneamento nunca foi obrigatório. Ele dependia da autorização explícita do usuário para enviar as imagens. Sabe como os jogadores permitiram que a empresa utilizasse seus dados? Nos termos de uso do jogo. Sabe aquelas letrinhas bem miudinhas que ninguém lê? Lá está explicitamente documentado que, a partir do momento em que você aceita os termos do jogo, a empresa ganhou o total direito de usar os seus dados da maneira que bem entender. É como diz o ditado, o diabo mora nos detalhes.
detalhes. No fim das contas, as indústrias de tecnologia não te vê como uma pessoa de verdade, mas sim como um algoritmo valioso que pode ser vendido para quem pagar mais. Aproveite e assista esse vídeo que está agora na sua tela sobre como um simples brinquedo colecionável causou um surto coletivo nos Estados Unidos na década de 90. Te espero lá.